Que privilégio poder estar na casa de Deus. Podemos se assentar? Vamos para o momento da palavra de Deus, refletir. É sempre uma alegria, né? Poder vir aqui, estar junto com os irmãos. Eu falava com a Ellen na sexta-feira, né? Enquanto nós estávamos lavando aqui a igreja. E olhando a igreja e pensando, né? Tudo o que tem ocorrido. E ainda os sonhos que vão ser realizados aqui, muitas coisas vão acontecer. Eu falava para ela, poxa, como eu gosto de vir aqui, estar aqui, em termos de prédio mesmo, tá, irmãos? Gosto de vir aqui neste lugar, de estar aqui. Eu passaria muito tempo aqui. Como é gostoso se organizar antes de vir para o culto, orar antes de vir, pensar tudo que vai acontecer. Deus é maravilhoso. E hoje, um dia um pouco atípico, né? Dia de eleições. Eleições. Todos aqui tiveram a oportunidade de votar. Todos aqui, com exceção dos pequeninos, das crianças e dos bebês. Todos tiveram a oportunidade de votar. Ainda que justificar. Mas todos aqui exercem este direito e dever. De votar. E isso eu digo que não é só um direito, mas um dever, porque nós fazemos parte da sociedade. E da mesma forma que nós vamos exigir e querer algo dos governantes que estão sendo assumidos, nós também temos uma série de cuidados que nós temos com a sociedade. E isso é interessante, irmãos, nós pensarmos um pouquinho sobre isso, sobre as autoridades, os governantes, desde presidente, deputados. Nós olhamos para o lado municipal, prefeitos, vereadores. Isso é extremamente importante. Muitos de nós ignoramos isso. Só que nós nos esquecemos que a Bíblia é a nossa regra de fé. E ela nos mostra e nos diz tudo o que nós temos que fazer, seguir. Termos de marido, esposo, trabalhador, mulher, criança, como ser nesta terra. A Bíblia nos orienta sobre tudo isso. Inclusive sobre os governantes, que nos tempos bíblicos eram chamados de imperadores, reis. A Bíblia também nos orienta. E nós, como devemos agir diante destes governantes? Para iniciar, eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 2, do verso 1 ao 3. Se você não trouxe, nós vamos projetar. Este não é o texto base para a mensagem, para a pregação, mas é um texto que vai explicar algumas coisas que nós vamos falar sobre hoje. 1 Timóteo, capítulo 2, o verso 1 ao 3, diz assim: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador. Olha que incrível isso. Você já tinha lido esta passagem sobre esta ótica? A nossa função, nosso dever como cidadão, aqui na Bíblia eles falam sobre reis, sobre autoridades. Vamos trazer para o nosso contexto o presidente, os vereadores, os deputados, o prefeito. Vamos olhar sobre esta ótica. Aqui ele fala para ter súplicas, oração, intercessão, ação de graça sobre todos os homens, inclusive sobre os reis, esses governantes, e sobre as autoridades. Quantas vezes nós já paramos para fazer isso? Quantas vezes você olhou pelas autoridades, sejam governamentais, sejam espirituais, o seu pastor? Que tal nós fazermos isso esta noite, iniciar este culto orando? Eu não sei como que estava a votação, eu vim para cá mais cedo,
E não sei nem como que está a votação da nossa cidade, se ganhou, se não ganhou, primeiro turno ou não, quem se elegeu. Mas a Bíblia nos orienta aqui para que nós possamos orar, interceder, ação de graça, independente de quais sejam os nossos candidatos. Mas uma função de um cristão é consagrar, apresentar esses homens a Deus, irmãos, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, porque isso agrada a Deus. Então feche os olhos, independente de quem você votou, vamos apresentar agora esses homens, os que vão ser eleitos, se vai para segundo turno ou não, mas todos nós sofreremos consequências boas ou ruins, e nós fazemos parte desta sociedade, irmãos. O nosso papel é orar, é a Bíblia que nos orienta. Então vamos orar, já iniciar esse culto então em tempos de eleições, consagrando esses homens a Deus. Pai, nós como igreja, a Igreja Bíblica Cristã aqui de São José do Rio Preto, nós oramos, consagramos, apresentamos esses homens, os políticos, os governantes que estão se elegendo agora, se candidataram, Senhor nosso Deus, independente das pessoas que estão aqui que votaram neles, quais sejam essas pessoas, o que nós queremos fazer como cristãos é apresentar esses homens a Deus. Senhor, usa a vida deles. Nós consagramos, ó Pai, tudo o que eles vão fazer, que esta cidade, São José do Rio Preto, possa estar livre da corrupção, de uma má conduta, de caminhos errados, que nós possamos aqui, ó Pai, esperar e confiar no Senhor Jesus Cristo, e através de Ti, esses homens que estarão sendo eleitos, possam ser usados por Deus, ó Pai, fazendo boas, ótimas leis, que vai ser útil para a sociedade, que todo o dinheiro, ó Pai, que vai ser arrecadado, possa ser aplicado para uso e bom fruto da mesma sociedade. Use esses homens, coloque as pessoas certas, corretas, ó Pai, e que teu povo possa crescer, prosperar, abrir empresas nesta cidade, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que maravilha, hein? Essas pessoas iniciarem com uma oração do povo de Deus. Irmãos, é incrível sobre isso, nós olharmos sobre essa visão. Quem irá governar nos próximos 4 anos recai muitas responsabilidades. Já parar para pensar sobre isso? Quem governa, quem está à frente, quantas responsabilidades as pessoas têm? Aliás, todo governante, toda autoridade, seja ela governamental, eleitoral, seja ela judicial, seja ela como professor, seja ela espiritual, exige grandes responsabilidades. Você como pai de família, mulher, mãe, grandes responsabilidades. E quem governa em todas essas áreas que eu estou falando para você, é quem aponta e mostra o caminho. Homem, pai de família, pense aí, se você não é aquele que aponta e mostra o caminho. Você como empresário não é aquele que aponta e mostra o caminho. Eu como autoridade espiritual dessa igreja, sou aquele que aponto e vou mostrar aquele caminho. E esses homens, a mesma coisa. E é sobre isso que nós vamos falar nesta noite, irmãos. Sobre governo. Sobre governo. O tema da nossa pregação de hoje é Jesus, o melhor governo. Isso é uma afirmação, não é uma pergunta não, viu? Jesus, o melhor governo. E é sobre isso que nós vamos falar, irmãos, sobre isso. O governo deste rei maravilhoso. Maravilhoso, que nós acabamos de cantar canções aqui nesta noite. Todos nós, irmãos, somos governados por alguém ou por algo. Todos nós somos governados por alguém ou por algo. Eu disse várias formas de governo aqui nesta noite: espirituais, eleitorais, judiciais, professores, várias formas. Ou talvez você seja governado por algo. Pessoas que são dominadas pelo pecado, pessoas que são dominadas pela bebida,
pelo cigarro, pela pornografia, pela falta de controle. Alguma coisa governa você. A falta de tempo, eu não sei, mas nós somos governados por alguém ou por algo. Comece a pensar aí aquilo que tem governado o seu dia a dia, o seu tempo, os seus dias, os seus anos. O que tem governado você? A falta de tempo? A dedicação a outras coisas, a outros deuses, e não o Cristo, o Messias, o verdadeiro, o melhor, único governador? O que tem governado a nossa vida? E o povo hebreu, irmãos, o povo escolhido, Israel, semelhante a nós, eles chamaram e clamaram por um governo que não é o de Deus. Olha o que diz 1 Samuel, capítulo 8, verso 4 ao 9. Nós vamos ler bastante a Bíblia hoje, para falar sobre governo, que a Bíblia nos relata muito sobre isso. Então dá um pulo agora em 1 Samuel, capítulo 8, do verso 4 ao 9. Diz assim: por isso, todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá, e disseram-lhe: tu já estás idoso, e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere à semelhança das outras nações. Quando, porém, disseram: dá-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou a Samuel. Então ele orou ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu: atenda a tudo o que o povo está lhe pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Assim como fizeram comigo desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, abandonando-me e prestando culto a outros deuses, também estão fazendo com você. Agora atenda-os, mas advirta-os solenemente e diga-lhes que direitos reivindicará o rei que os governará. Preste atenção comigo, irmãos. Nós estamos falando aqui do Antigo Testamento. Samuel, neste tempo aqui, a nação de Israel, não existia um presidente, um governador, um rei, não. Existiam os juízes. Lembra de Sansão, Gideão? Foram juízes na terra do povo até esta época aqui. E Samuel foi o último juiz. E Samuel já estava idoso. Os seus filhos que iam suceder ele como juiz estavam andando em outros caminhos errados que desagradavam a Deus. E o povo falou: Samuel, você já está muito velhinho, teus filhos não estão nesse caminho que você está, dá um rei para nós. As nações em volta de Israel, todas elas tinham reis, e eles começaram a falar: dá um rei para nós, porque como os outros têm, nós queremos ter também. Samuel se entristeceu, e ele orou, e Deus respondeu: não, eles não estão rejeitando a você somente, Samuel, eles estão rejeitando a mim desde os tempos passados, quando eu tirei eles da escravidão do Egito. Este contexto aqui, depois você lê na sua casa, a partir do verso 11, Deus falou aqui: advirta-os pelas consequências que vai ter. Deus mostra tudo isso. Vocês querem um rei, mas este rei vai, a Bíblia relata isso, depois você lê, vai reivindicar os seus filhos para colocar nas guerras, vai pegar os seus filhos para construir carros de guerra, vai pegar as suas filhas e fazer com que elas vão trabalhar cozinhando pão e fazendo as coisas, vai pegar as suas servas e trabalhar para eles, vai pegar o melhor da plantação, o melhor da tua terra, o melhor dos teus animais. Deus advertiu isso. Samuel falou isso para a população. Sabe o que eles falaram? Nós queremos um rei, Samuel, nós queremos um rei. Eles estavam rejeitando a soberania, o domínio, o governo de Deus sobre eles para reis humanos. É o que eles estavam fazendo, irmãos. O povo hebreu
troca o reinado de Deus por esses reis humanos e passam a viver na dependência deles. E é exatamente o que acontece conosco, irmãos. Nós estamos trocando o reinado de Jesus por outras coisas, irmãos, pelos prazeres, pelas diversões, por dormir mais um pouco, por uma série mais animada, por uma viagem, por uma outra coisa, por algo que me chama, pela ceder àquela tentação. Quando eu caio, nós estamos trocando a soberania de Deus, o governo de Deus, por outras coisas. E presta atenção, irmãos, quando outras coisas passam a governar as nossas vidas, nós ficamos presos a estas coisas. Basta ver um dependente químico, como ele é dependente daquilo que está prendendo ele. Um usuário de droga, um dependente químico, irmãos, como é dificultoso a vida dele, porque é aquilo que governa a vida dele. Logicamente que tem 1001 coisas influenciando, mas é aquilo que está governando ele. É aquilo que vai mandar ele ir, seguir, roubar, parar, acabar com a vida dele. E quando nós ficamos presos a essas coisas, irmãos, é porque elas estão governando. O interessante é nós olharmos este reino que foi perdido e trocado. O povo hebreu rejeitou, perdeu e trocou este reino de Deus. Nós, a todo momento, basta olhar essa semana, quantas vezes nós rejeitamos o governo de Deus sobre nós? Quantas vezes? Este reino de Deus, irmãos, é anunciado e exemplificado a todo momento nas Escrituras. A todo momento. Eu quero ler algumas passagens para você ver como que este reino fala a todo momento na Bíblia. Que o reino ia vir, que o reino estava anunciado. Olha só os exemplos. Marcos 1,15, eu vou ler rapidamente para vocês, vai estar projetado. Marcos 1,15 diz assim: o tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. O reino está próximo, irmãos. Romanos 14,17, pois o reino de Deus não é comida, nem bebida. E o que é o reino? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. João 18,37 diz assim: então você é rei? Disse Pilatos para Jesus. Jesus respondeu: tu disses que sou rei. De fato, por essa razão nasci, e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. O reino de Deus é verdade, irmãos. Todos os que são de verdade me ouvem. Que tal fazer parte desse reino, irmãos? Paz, justiça, verdade. Esse reino que é verdadeiro, único e o melhor governante, deixar ele reinar nas nossas vidas. Nós não acabamos de cantar? Reina em mim, ou foi só da boca para fora? Preste atenção nas letras que nós cantamos, irmãos. Vem reinar de novo em mim, sobre o meu pensar, sobre o meu falar. Preste atenção no que nós cantamos. Se nós não estamos no automático e simplesmente cantando uma melodia e não prestando atenção naquilo que está saindo da nossa boca. Preste atenção nisso, irmãos. E para o texto base, então, da nossa pregação, vamos lá em Mateus. Dá um pulinho agora no Novo Testamento. Mateus, capítulo 2, o verso 1 e 2. E nós vamos ver incrível essa história aqui. Mateus, capítulo 2, o verso 1 e o 2. Este é o texto para a gente fazer algumas reflexões nele, sobre o reino de Deus. Após essa introdução, vamos ler agora. Mateus capítulo 2, o verso 1 ao 2 diz assim: depois que Jesus nasceu em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram, olha só o que eles perguntaram:
onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Até aqui. Essa passagem é muito conhecida, pregada normalmente para falar sobre o Natal. A gente sempre vê esta cena, os magos vindo do Oriente. Aliás, nós sempre encontramos nos presépios, nas imagens, pela cidade, nos painéis, sempre 3 reis magos, não é? Os magos, os reis. A Bíblia não fala a quantidade, que fique claro para você. Nós deduzimos que seja 3 pelos presentes, foram 3 presentes. Mas a Bíblia não fala a quantidade. Talvez tenha 5, 6, 10 magos que estavam em uma caravana, rumo a essa estrela que apontou, que foi profetizada lá atrás. E eles vão de encontro a este rei. Mas neste tempo em que Jesus nasce, havia um reinado, o rei Herodes. A Bíblia fala sobre vários Herodes, irmãos. E quando nós vamos ler nas passagens bíblicas, nós podemos até nos confundir. Herodes o Grande, Herodes Agripa, Herodes, vários tipos. Este Herodes aqui é Herodes o Grande, um cara extremamente perverso. Matou a mulher, matou os próprios filhos, tudo por uma ambição. O que eu quero dizer para vocês? Estes reis, que não é o Cristo, a ambição, o egoísmo, a vaidade, a individualidade, que reina no coração desses caras, pode consumir a ponto de destruir as pessoas que estão próximas a ele. Essa história que nós acabamos de ler de Jesus, ela é muito conhecida. Após o nascimento, por exemplo, de Cristo, ele manda matar todas as crianças daquele reino. E eu quero trazer alguns pontos para vocês pensarem, para chamar este reino para dentro de nós, irmãos, em todas as áreas, nas empresas, nas famílias, no nosso pensar, em tudo que nós fazemos. E eu quero fazer algumas reflexões para você, junto com você, sobre como que nós estamos andando. Será que nós estamos chamando esse rei? Será que nós estamos confundindo o que é o reino de Deus? Vamos pensar um pouquinho sobre isso? Abra sua Bíblia em Mateus, nessa história agora que é o texto base, capítulo 2, o verso 8, e nós vamos ver o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês. Mateus 2, verso 8 diz assim: enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino, logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Primeira coisa que eu quero que você pense é o seguinte: é possível, irmãos, adorar Jesus com segundas intenções. E aqui não é uma pergunta, mais uma vez, é uma afirmação. É possível adorar Jesus com segundas intenções. O rei Herodes aqui, cheio de gracinha, se assim eu posso dizer, diz para aqueles magos: olha, vai então e me diga onde está este rei dos judeus, que eu também quero ir para adorá-lo. Olha que sacanagem, irmãos, que mentira. E é o que muitas vezes encontramos dentro da própria igreja, segundas intenções com o rei maravilhoso o qual nós servimos, irmãos. Herodes diz que queria adorar este rei, mas na verdade ele manda matar Jesus, porque os magos seguiram para outro caminho, não voltaram para falar para ele aonde estava o Cristo. E como ele ficou furioso, ele manda matar as crianças daquele tempo. Deus conhece os corações, irmãos. O que cabe a nós é fazer as perguntas: Senhor, o que está reinando em mim não é a Ti. E eu estou muitas vezes entrando dentro da Tua casa, ou no secreto, como diz Mateus 6,6,
com segundas intenções, meu Deus. Limpa, Pai, limpa, porque eu não quero ser como um Herodes, dizer que vou adorá-lo e estar com segundas intenções, porque isso é possível, irmãos, é possível, e nós temos que ficar atentos a isso. Olha o que acontece com as nossas segundas intenções, irmãos, e outras coisas que estão governando as nossas vidas. Nós temos negado o sacrifício de Cristo, e isso é muito sério. Isso é muito sério. Comece a pensar no sofrimento dele, no sangue vertido, nos cravos nas mãos, na coroa de espinhos. João 19, verso 1 ao 3 diz assim: olha só como as pessoas com as segundas intenções estavam rejeitando o reinado de Cristo. Preste atenção agora, irmãos. João 19, o verso 1 ao 3 diz assim: então Pilatos mandou açoitar Jesus. Olha só, irmãos, olha só o que aconteceu. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça dele. Vestiram-no com uma capa de púrpura e, chegando-se a ele, diziam: salve, Rei dos judeus, e batiam-lhe no rosto. Isso é terrível, irmãos, isso é terrível. Todo momento nós estamos batendo, negando o sacrifício de Cristo, quando outras coisas vêm governar as nossas vidas. Nós estamos fazendo como esses soldados, negando o sacrifício. Olha como a história continua. Mesmo capítulo 19, agora dá um pulo para o verso 14. A partir do verso 14, diz assim: era o dia da preparação da semana da Páscoa, por volta do meio-dia. Eis o rei de vocês, disse Pilatos aos judeus. Mas eles gritaram: olha só, irmãos, mata, mata, crucifica-o. Devo crucificar o rei de vocês? Perguntou Pilatos. Não temos rei, senão César, responderam os chefes dos sacerdotes. Irmãos, isso é terrível, isso é terrível. Verso 16: finalmente Pilatos o entregou a eles para ser crucificado. Então os soldados encarregaram-se de Jesus. Levando a sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado Gólgota. Ali o crucificaram, e com ele 2 outros, um de cada lado de Jesus. Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz, com a seguinte inscrição: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Muitos dos judeus leram a placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade, e a placa estava escrita em aramaico, latim e grego, as 3 línguas mais faladas na época, ok? Aramaico é a língua local, latim dos romanos e o grego era o inglês da época. Verso 21: os chefes dos sacerdotes dos judeus protestaram junto a Pilatos: não escreva o rei dos judeus, mas sim, esse homem se dizia rei dos judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. Quantos de nós, irmãos, estamos com segundas intenções diante do rei dos reis? E estamos negando este sacrifício, colocando a força do nosso braço à frente de qualquer coisa, achando que nós vamos durar a eternidade neste mundo caído, que basta um negocinho estourar na nossa cabeça para cair duro, e nós nos esquecendo, irmãos, do sacrifício que Ele fez, para que nós pudéssemos ter liberdade novamente.
E nós estamos negando isso, irmãos. Com aquilo que tem governado, o que eu quero que você reflita, meu irmão, é o que tem governado a sua vida. É a falta de tempo, é a pornografia, é as drogas, é a falta de segurar o seu temperamento. O que governa a sua vida? Isso tem tomado você e governado você, e você tem negado o sacrifício do Rei dos Reis. A cada dia, irmãos, com aquilo que estamos colocando como governo sobre nós, seja o que for, qualquer pecado, qualquer idolatria, as distrações, os desinteresses, a falta de tempo, a busca pelo prazer, não importa, nós estamos rejeitando o reinado de Jesus, e estamos entrando dentro da casa do Senhor, muitas vezes, com segundas intenções, como Herodes. Reflita nisso, irmãos. Segunda coisa que eu quero que você pense, Mateus 2, o verso 3 agora, apenas o verso 3, vamos ver o que diz? Mateus 2, o verso 13, diz assim: quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda a Jerusalém. Segunda coisa que eu quero que vocês pensem é o seguinte: a chegada do governo de Cristo, irmãos, detona impostores. Preste atenção. A chegada do governo de Cristo detona impostores. Quando Cristo vem reinar verdadeiramente nos corações, na vida nossa, Ele detona os impostores que estão dentro de nós. Quando Herodes ouviu falar que o rei dos judeus estava presente, a Bíblia diz que ele ficou perturbado. Perturbado. Irmãos, Herodes foi rei dos judeus até o dia que Jesus chegou. Irmãos, esse Herodes que tem governado a sua e a minha vida, está e é com dias contados, porque quando Cristo chega, irmãos, perturba e detona impostores, A pergunta é: quais são os impostores que estão dentro do seu coração e da sua vida? Quais são os Herodes, os impostores que estão dentro do seu coração e da sua vida? Comece a refletir. São as distrações? Quantas lutas você teve para estar aqui presente hoje? Quantas lutas quem está assistindo na gravação, na internet, está tendo neste momento? Quais são os Herodes que tem dominado? É o dinheiro, irmãos. Você é uma pessoa dominada pelo dinheiro. Dinheiro é tudo para você. É a pornografia, é o trabalho, é o trabalho que é o Herodes na sua vida, é o temperamento, falta de controle. O que nós temos que ter em mente é: a chegada deste governo de Cristo detona esses impostores que estão dentro de nós. Creia nisso, meu irmão, creia nisso. E é o terceiro ponto que nós vamos ver agora. Isaías capítulo 9, o versos 6 e 7. Olha que incrível, nós cantamos hoje isso. Isaías 9, 6 e o verso 7 diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Aleluia. Ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. A terceira coisa que eu quero que você pense, o terceiro ponto é:
creia, chame e deixe Jesus governar a sua vida. Quem quer isso, irmãos? Creia, chame e deixe Ele governar. Não deixe os Herodes, as distrações, as outras coisas dominar a sua vida, mas Ele. Para isso, irmãos, você precisa crer, você precisa querer e chamar este rei que foi anunciado por este profeta chamado Isaías, 700 anos antes dele vir nascer. Ele disse: ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz, Jesus, irmãos. E nós cantamos, pregamos, ouvimos, mas os Herodes dominam a nossa vida ainda. Os Herodes dominam as nossas vidas ainda, irmãos. Isso é muito sério. Isso é muito sério. A reflexão que nós temos que sair aqui desta noite é: Deus, tende misericórdia de nós. Tende misericórdia de mim, ó Pai. Porque até hoje, muitas das vezes, outros reis têm governado a minha vida. O que nós temos que sair daqui agora, irmãos, é pensando diferente sobre este reino que foi anunciado pelo profeta, que foi anunciado por João Batista, que foi anunciado e pregado, que tem sido falado e pregado nas igrejas, e que um dia ele voltará aqui para buscar a todos nós, a igreja dele, irmãos. Creia, não deixe outra coisa dominar a sua vida, meu irmão. E nós sabemos o quão dificultoso é estar e viver neste mundo caído, as dificuldades que nós encontramos. Para finalizar, caminhar para o final, quero que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 6, verso 9 e 10. Olha como muitas vezes nós entramos no automático, e uma oração que meu filho sabe fazer, desde pequenininhos, crianças já sabem esta oração que é apresentada em Mateus 6, mas nós não prestamos atenção naquilo que sai da nossa boca, como sendo uma verdade profética para nós e para as pessoas. Mateus 6, verso 9 e 10, a oração diz assim: vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Grifa na sua Bíblia para você nunca mais esquecer. Venha o teu reino. Venha o teu reino. E seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Irmãos, a partir de agora nós não somos governados por esse mundo podre e caído, com valores invertidos aí. Nós estamos clamando: venha o teu reino, Deus. E nós somos governados por Ele. E nós temos que seguir agora o caminho dEle. O que Ele falar e fala para nós. Como que nós vamos descobrir tudo isso, pastor? Através das Escrituras. Como que eu vou conhecer este rei? Dobrando os joelhos. E como que eu posso servir e participar deste reinado? Participando das coisas da igreja. E como que eu posso apresentar este rei para que outras pessoas possam conhecer? Frutificando. Este é o reino dele, irmãos. As boas novas. Este é o reino deles. Irmãos, quando Jesus chega, todo rei perde o trono. Qual é o rei que estava na sua vida quando você entrou aqui hoje? Reflita nisso, irmãos. Qual o rei que estava na sua vida quando você entrou aqui hoje? Se não era Cristo, quando Ele chega, todo rei perde o trono. Herodes foi morto. Todo rei perde o trono. Existe uma história, e é uma história verdadeira, tá? Uma história verdadeira, de um pesquisador
Ele se chamava George Tulloch. E ele conduziu uma expedição ao fundo do mar, onde o Titanic foi naufragado. Todos conhecem a história, filme famoso do Titanic, né? Fundou lá em 1900 e bolinha. E esse homem, ele liderou uma expedição, ele era um pesquisador, para buscas, verificações, aonde o navio estava ao fundo do mar, 4.000 metros de profundidade. E as pessoas que estavam juntas, participando, eles encontraram muitos tesouros, porcelanas, algumas joias, vários utensílios, muitas coisas, castiçal, várias coisas. E este George Tulloch, ele achou um pedaço do navio enorme, gigante, muitas toneladas. E ele falou: eu vou levar para cima, vou levar esta parte deste navio para cima e colocar no museu, pesquisar, aprofundar mais. Então eles começaram, colocaram as correntes e tal, cabo para puxar. E no momento que estava puxando este pedaço desse navio gigante, que ele queria levar para fora, os cabos, aquilo que estava puxando, se arrebentou. E esse pedaço deste navio retorna 4.000 metros de profundidade. E ele ficou desesperado e teve uma ideia. Espera aí, antes de nós pararmos com as expedições e retornar em um outro momento, espera aí. Eles retornam com aqueles submarinos de braços mecânicos, e ele leva uma faixa escrita numa faixa bem grande, e ele cola num pedaço de navio. Estava escrito assim: eu voltarei, 2 pontos, como se tivesse assinado, George Tulloch. E ele volta para a superfície. Alguns devem estar se perguntando: cara, por que correr tantos riscos, 4.000 metros de profundidade para um pedaço de navio enferrujado? Para que isso? É o que Deus, irmãos, fez, faz e fará conosco. Fez, faz e fará. Todos nós somos como esse pedaço de navio, podres, enferrujados, cheirando o pecado, cheio de escolhas erradas. E ele desce nessa profundidade, coração nosso, para nos resgatar. De que forma ele fez isso, irmãos? Enviando Cristo, o Rei, para que nós pudéssemos ter acesso a Ele novamente. E um dia, quando Jesus foi em ascensão ao céu, a Bíblia fala: eu voltarei. Jesus disse que voltará para buscar a igreja dele. George Tulloch, ele, 2 anos depois, ele conseguiu realizar esse feito. Ele conseguiu buscar e retirar este pedaço do navio que estava no fundo do mar. Irmãos, quando Cristo retornar a esta terra, ninguém sabe o dia. Ninguém. Se um líder, um pastor, alguma igreja cravar um dia, é o dia tal, cai fora, é heresia. Ninguém sabe. Mas a Bíblia nos dá apontamentos quando Ele vai voltar. E a cada vez nós vemos o mundo gemendo como dores de parto. E Ele retornará, irmãos. E o reino dele estará estabelecido por completo. O pensamento que nós temos que ter é: Senhor, o que estava em meu coração quando eu entrei aqui hoje? O que estava em meu coração quando eu entrei aqui hoje? Feche seus olhos, vamos orar e refletir em tudo que nós batemos um papo nesta noite, o que Deus falou com você, meu irmão. Pense neste Deus maravilhoso,
não desistiu de nós, irmãos, não desistiu. Nos deu uma oportunidade maravilhosa de ter acesso a Ele novamente. Nos chama dia após dia, a todo momento. Nos trouxe aqui na casa dEle. Nos chama em secreto. Senhor, tende misericórdia de nós. Somos falhos, pecadores, meu Deus. Falhos e pecadores. Outras coisas têm governado os nossos corações. Distrações, os prazeres desta vida, a falta de tempo, o meu temperamento, meu Deus, a corrida pelo dinheiro, pelo poder. Senhor, meu Deus, o meu trabalho tem consumido a minha vida. Senhor, esses reinos não podem estar sobre mim, mas é o Senhor que está sobre a minha vida, no meu lar, minha saúde, no meu casamento. E em Cristo somos mais que vencedores. Em Cristo somos mais que vencedores. Tende misericórdia de nós, ó Pai. Dá-nos aquilo que seja necessário para a nossa sobrevivência. Traz a prosperidade para nós, sim, ó Pai. Mas se algo está tirando-nos dos teus caminhos, esta pregação serviu como um alerta. Senhor, meu Deus, que este reino que está sobre mim, o qual hoje não é o Senhor, que caia por terra, porque quando Jesus entra, todo rei perde o trono. Meu Deus, eu quero entregar a Ti a minha vida, a minha esposa, o meu filho, o meu trabalho, a minha saúde, a minha comunhão contigo. Encha-me de sabedoria, Deus. Eu apresento a vida dos irmãos desta igreja, a liderança, a diretoria, as finanças. Esta igreja é Tua, Pai. Que o Senhor seja rei sempre neste lugar, sempre neste lugar. Pai, cada família aqui apresentada, que eles possam sair daqui levando este reino maravilhoso que é o Senhor, aos quatro cantos desta cidade, para os filhos, para os netos, que nós possamos resplandecer a glória e o reino desse Jesus, e pessoas virão aqui neste lugar, terão comunhão com Cristo, ó Pai, porque nós estamos resplandecendo este reino, que é verdadeiro, e um dia estará totalmente, ó Pai, nos corações das pessoas. Guarda-nos, nos abençoe, nos livra de todo mal, de toda seta maligna, tentação, fortaleça-nos em coragem. Senhor Jesus, nós agradecemos que este reino, hoje, dias de eleições, independente de quem foi eleito hoje, quem governará nos próximos 4 anos, nós estamos elegendo aqui publicamente, ó Pai, Jesus Cristo, o melhor governo. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória e o poder para sempre. Amém. Deus seja louvado, irmãos. Deus seja louvado, amém? Glória a Deus, né? Glória a Deus por esse reino. Bênção de palavra, bênção de Deus para as nossas vidas.